O Corinthians entrou em modo alerta total, e a fala de Dorival Júnior depois do clássico deixou isso muito claro. Não foi um simples empate, não foi apenas mais um jogo do Campeonato Paulista. O que o treinador disse nos bastidores acendeu um sinal de urgência que pode mudar o rumo do mercado da bola do Timão nos próximos dias. E a prioridade já está definida. Antes de continuar, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e comenta de qual cidade você está assistindo. Isso fortalece demais o canal e ajuda a levar as notícias do Corinthians para ainda mais torcedores. O clássico entre Corinthians e São Paulo, disputado no último domingo, terminou empatado em 1-1 na Neoquímica Arena. Dentro de campo, equilíbrio, tensão e emoção até o último lance, mas fora dele, o cenário foi ainda mais revelador. Logo após a partida, Dorival Júnior quebrou o silêncio e deixou escapar algo que a diretoria vinha tentando segurar. Em tom firme e direto, o treinador admitiu que o elenco ainda não está completo para o nível de exigência da temporada, mesmo evitando entrar em detalhes. Dorival foi claro ao afirmar que o Corinthians já se movimenta no mercado em busca de reforços, principalmente para dar mais regularidade ao time ao longo do campeonato. Ele foi enfático ao dizer que gostaria de contar com mais elementos para fortalecer o grupo e permitir um desempenho mais consistente do que o apresentado no ano anterior. A declaração, apesar de cuidadosa, foi interpretada internamente como um recado direto para a diretoria. O Corinthians precisa agir e precisa agir rápido. Mesmo tentando manter mistério, Dorival deu pistas importantes. O foco está no meio-campo. A saída de Mahon deixou Ranielli como o principal responsável por uma função essencial na engrenagem da equipe. Essa sobrecarga preocupa a comissão técnica, que entende que a temporada exige rodagem, variação tática e alternativas confiáveis. O treinador deixou claro que o clube já busca novas opções no mercado. Citou que Charles também pode exercer essa função, mas reforçou que gostaria de ter um elenco mais recheado, com mais peças capazes de oferecer distribuição, intensidade e adaptação jogo a jogo. Segundo Dorival, a cada rodada, o time precisará mudar, se ajustar e responder a contextos diferentes. Esse tipo de fala não acontece por acaso. Dorival Júnior é experiente, sabe medir palavras e entende o peso de uma declaração pública. Quando ele expõe uma carência, é porque internamente a discussão já está avançada. O meio-campo passa a ser, oficialmente, a prioridade número 1 do Corinthians nesta janela. Enquanto isso, o ataque já começa a mostrar sinais de movimentação. Caio César, recém-contratado, recebeu elogios do treinador. Dorival vê potencial no jovem atacante e acredita que ele pode ajudar a suprir carências ofensivas e dar mais profundidade ao elenco. A chegada dele é vista como apenas o começo. O treinador também aproveitou para desmontar rumores que circularam antes do clássico. Especulações apontavam uma possível troca envolvendo José Martinez e Alisson, do São Paulo. Dorival foi direto, chamou a informação de mentira e descartou qualquer negociação desse tipo. Ainda assim, admitiu que Alisson é um jogador que agrada, o que naturalmente reacende o debate nos bastidores. A mensagem para a torcida é clara. O Corinthians está ativo, atento e se movimentando. Dorival Júnior sabe que a temporada será longa, desgastante e exige elenco forte. O empate no clássico não foi tratado como tropeço, mas como um alerta. O recado foi dado. Reforços vão chegar e o meio-campo é a prioridade absoluta. Na próxima parte, você vai entender como a sondagem do Fluminense por Pedro Raul mexeu com os bastidores do Timão e por que o nome do atacante voltou ao centro das atenções. O mercado da bola segue se movimentando e, desta vez, o nome que voltou a circular com força nos bastidores do Parque São Jorge foi o de Pedro Raul. O centroavante do Corinthians entrou no radar do Fluminense e essa sondagem, mesmo sem proposta oficial, já foi suficiente para acender o alerta dentro do clube e entre os torcedores. Intermediários ligados ao clube carioca fizeram contatos recentes para entender a situação do atacante. O Fluminense busca opções para o setor ofensivo e corre contra o tempo para reforçar o elenco. Entre os nomes analisados apareceram jogadores experientes, incluindo Pedro Raul, que hoje tenta se firmar sob o comando de Dorival Júnior. A intenção do Fluminense, segundo a apuração, não seria contratar um titular absoluto, mas sim um jogador para compor elenco, oferecendo mais alternativas ofensivas ao treinador.
Isso ganha ainda mais força diante da possibilidade de saída de Everaldo no início da temporada, o que abre uma lacuna no ataque tricolor. Do lado do Corinthians, a situação é acompanhada com cautela. Apesar de não haver proposta oficial até o momento, a diretoria sabe que o mercado observa atentamente seus atletas, e qualquer movimentação pode se transformar em negociação real dependendo dos valores, do modelo apresentado e do momento esportivo. Pedro Raul vive um período de reconstrução dentro do clube. Após um início difícil, marcado por críticas e desconfiança da torcida, o atacante vem recebendo mais oportunidades de Dorival Júnior e tenta aproveitar cada chance para recuperar espaço. A comissão técnica entende que ele ainda pode ser útil ao elenco. No clássico contra o São Paulo, Pedro Raul foi decisivo, entrou no segundo tempo e, nos acréscimos, deu a assistência para Breno Bidon marcar o gol de empate. O lance foi visto internamente como um sinal positivo, mostrando que o atacante pode contribuir mesmo não sendo o protagonista principal. Esse momento cria um cenário curioso. Ao mesmo tempo em que o jogador começa a ganhar confiança, surge o interesse de outro clube. Para a parte da torcida, isso gera preocupação com uma possível saída precoce. Para outra parte, representa valorização de mercado e prova de que o Corinthians possui ativos observados. A diretoria avalia a situação com frieza, sabe que precisa equilibrar duas necessidades importantes: manter um elenco competitivo para a temporada e, ao mesmo tempo, estar aberta a negociações que façam sentido esportivo e financeiro. Nenhuma decisão será tomada por impulso. Nos bastidores, o entendimento é de que Pedro Raul só será negociado se surgir uma proposta realmente vantajosa. O clube não trabalha com a ideia de liberar o jogador sem planejamento ou reposição. Dorival Júnior acompanha o cenário de perto e terá peso importante em qualquer definição. O nome de Pedro Raul, portanto, volta ao centro das atenções. Seja para ganhar espaço no Corinthians, seja como possível alvo do mercado, o atacante entra em um momento decisivo da sua trajetória no clube. Cada jogo, cada lance e cada oportunidade passam a ter peso dobrado. Para a Fiel, resta acompanhar com atenção os próximos capítulos dessa história. O mercado ainda está aberto, as sondagens continuam e o Corinthians segue atento para tomar a melhor decisão possível. Na próxima parte, você vai entender por que Alisson já disse sim ao Corinthians, como o São Paulo avalia o negócio e por que Dorival Júnior pode ser a peça-chave para destravar essa negociação. O mercado da bola ganhou um novo capítulo que pode mudar o rumo do meio-campo do Corinthians. Alisson, jogador atualmente vinculado ao São Paulo, já deu sinal verde para vestir a camisa do Timão. A informação movimentou os bastidores do futebol paulista e reacendeu uma negociação que parecia travada, mas que agora volta a ganhar força. A vontade do jogador é clara. Alisson deseja trabalhar novamente com Dorival Júnior, treinador com quem viveu o melhor momento da carreira na temporada de 2023. Esse fator pesa muito. No futebol, a relação entre atleta e treinador muitas vezes é decisiva para destravar negócios considerados difíceis. Do lado do São Paulo, a situação é mais cautelosa. A diretoria tricolor chegou a recusar uma proposta de troca apresentada pelo Corinthians, que envolvia nomes do elenco alvinegro. Entre os jogadores oferecidos estavam o zagueiro Renato, o lateral Hugo, o volante Alex Santana e o atacante Héctor Hernandes. A resposta foi negativa, mas isso não significou o encerramento das conversas. Com o passar do tempo, o cenário mudou. O São Paulo passou a avaliar novos formatos de negociação, principalmente a possibilidade de um empréstimo até o mês de dezembro. A prioridade do clube do Morumbi ainda é uma transferência definitiva com compensação financeira, mas o modelo de empréstimo surge como alternativa viável diante do contexto atual. Alisson vive um momento delicado no rival. Afastado das duas últimas partidas por decisão técnica, o jogador entende que precisa de um novo ambiente para retomar protagonismo. Internamente, ele já deixou claro que vê com bons olhos a mudança e que estaria disposto a aceitar o desafio de atuar no Corinthians. Para o Timão, o negócio é tratado com cautela. A diretoria trabalha com contenção de gastos nesta janela de transferências e evita movimentos que possam comprometer o equilíbrio financeiro.
Ainda assim, admite exceções pontuais quando o custo-benefício faz sentido dentro do planejamento esportivo. Um exemplo recente disso foi o empréstimo de Matheus Pereira, vindo do Fortaleza, em uma operação avaliada em R$ 1.800.000. Esse movimento mostra que o Corinthians está disposto a investir, desde que os valores sejam controlados e o retorno técnico seja considerado relevante. A chegada de Alisson é um pedido direto de Dorival Júnior. O treinador entende que o jogador pode oferecer exatamente aquilo que o meio-campo precisa neste momento: intensidade, versatilidade e capacidade de atuar em diferentes funções. No entanto, o departamento de futebol, liderado por Marcelo Paz e Renan Bloise, ainda analisa o perfil com cuidado, inclusive sob o aspecto físico. Caso Dorival reforce internamente o interesse, o Corinthians deve retomar as conversas com o São Paulo para discutir novos termos. O modelo de empréstimo aparece como o caminho mais viável neste momento, mas qualquer avanço dependerá das exigências do rival e do equilíbrio entre custo e benefício para o clube alvinegro. Para a torcida corintiana, a possibilidade de contar com Alisson reacende a expectativa de ver o meio-campo ganhar mais consistência e qualidade técnica. Um setor que já foi apontado como prioridade pelo próprio treinador pode ganhar reforço de peso nos próximos dias. A novela ainda está longe do fim, mas um ponto já está definido. Alisson já disse sim ao Corinthians. Agora, a bola está com as diretorias para transformar esse desejo em realidade. Na próxima parte, vamos amarrar todas as informações, analisar o impacto dessas três movimentações e entender o que elas revelam sobre o momento atual do Corinthians no mercado da bola. Quando juntamos todas essas informações, o cenário fica claro. O Corinthians está longe de estar parado no mercado da bola. Pelo contrário, o clube se movimenta com estratégia, cautela e foco em corrigir pontos específicos do elenco para encarar a temporada com mais equilíbrio e regularidade. A fala de Dorival Júnior após o clássico não foi por acaso. O treinador deixou claro que precisa de mais opções no meio-campo e que a diretoria já trabalha para atender essa demanda. A saída de peças e a sobrecarga de funções acenderam o alerta e colocaram o setor como prioridade absoluta. Ao mesmo tempo, a situação de Pedro Raul mostra como o Corinthians passa a ser observado pelo mercado. A sondagem do Fluminense valoriza o elenco e coloca o clube em posição de decisão. Negociar ou manter, apostar na recuperação do jogador ou ouvir propostas. Tudo será avaliado com cautela e planejamento. Já o possível acerto com Alisson revela um movimento cirúrgico. Um jogador que já deu sinal positivo, que conhece Dorival Júnior e que pode chegar por empréstimo, reduzindo riscos financeiros. É o tipo de negócio que conversa diretamente com o momento atual do clube, investir com responsabilidade e reforçar onde há necessidade real. Essas três notícias, quando analisadas em conjunto, mostram um Corinthians mais consciente de suas limitações e mais firme em suas escolhas. Não há espaço para impulsos ou aventuras. Cada movimento passa pelo crivo técnico, financeiro e estratégico. O torcedor pode até ficar ansioso por anúncios imediatos, mas o clube parece disposto a agir no tempo certo. O mercado ainda está aberto, negociações seguem em andamento e novas informações podem surgir a qualquer momento. Uma coisa é certa: Dorival Júnior tem voz ativa, a diretoria está ouvindo e o Corinthians trabalha para montar um elenco mais competitivo, sem repetir erros do passado. Agora eu quero saber de você, qual dessas três notícias mais te animou? A busca por reforços no meio-campo, a possível negociação de Pedro Raul ou a chegada de Alisson? Deixe seu comentário, participe do debate e fortaleça o canal. Se inscreva, deixe o like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Corinthians. Até o próximo vídeo, vai Corinthians!